Muita gente me pediu para falar um pouco sobre interpretação de enunciados. Então vamos lá, eu peguei um enunciado bem complicado de um problema de matemática para a gente trabalhar essa questão. Vamos tentar entender. Vou primeiro ler isso daqui. Eu tenho o dobro da idade que ele tinha quando eu tinha a idade dele. Quando ele tiver a minha idade, a soma das nossas idades será 45 anos. Quantos anos eu tenho? Então, a gente vê que é um enunciado bem confuso. Né? Eu tenho o dobro da idade que ele tinha, quando eu tinha a idade dele, quando ele tiver a minha idade, é muito confuso isso. Então, a gente vai precisar muito cuidado para conseguir interpretar isso daqui de uma forma correta, tá? Usando lógica. Para a gente interpretar isso aqui usando lógica, é... sempre que a gente raciocina sobre lógica, a gente vê isso nos problemas todos que a gente faz. É, a gente procura dividir as coisas sempre que dividir e separar as coisas sempre que possível. Por quê? Porque você tem um problema muito complexo e divide ele em problemas mais simples. Nos enunciados, na interpretação, na língua portuguesa, a gente tem a ferramenta principal para fazer a divisão do conteúdo é a pontuação. Então, por exemplo, nesse enunciado daqui, nós temos um ponto aqui e nós temos um ponto aqui. Esses dois pontos dividem esse enunciado em três pedaços. Esses pedaços, na língua portuguesa, são chamados de períodos. Períodos são pedaços que você consegue ler eles de forma isolada. Eles já contêm toda uma informação em si. Então, por exemplo, você pode ler: eu tenho o dobro da idade que ele tinha quando eu tinha a idade dele. Você pode ler separadamente o segundo período aqui. Quando ele tiver a minha idade, a soma das nossas idades será 45 anos. Inclusive, repara só, você pode trocar a ordem desses dois períodos. Você pode falar primeiro, quando ele tiver a minha idade, a soma das idades, e depois falar, eu tenho o dobro da idade que ele tinha quando eu tinha a idade dele. Então, essa é a primeira estratégia para a gente conseguir interpretar bem aqui. A gente conseguir dividir e interpretar pedaço por pedaço. Reparem o seguinte: se eu dividir essa frase aqui no meio, por exemplo, eu tenho o dobro da idade. Digamos que eu queira dividir aqui. Eu tenho o dobro da idade que ele tinha quando eu tinha a idade dele. Repare o seguinte: esse pedaço daqui, que ele tinha quando eu tinha a idade dele, não faz sentido você falar esse trecho sozinho. Você precisa aqui dessa primeira frase aqui desse primeiro pedaço para conseguir entender o que ele está dizendo. Tá? Então essa é a primeira coisa. Dividir todos os trechos que puderem ser divididos aqui do enunciado. Então vamos lá, vamos focar nesse primeiro período daqui. Vamos apagar essas divisões, vamos concentrar só nessa primeira parte aqui. Eu tenho o dobro da idade que ele tinha quando eu tinha a idade dele. E vamos tentar interpretar isso daqui. Em português, nós temos elementos de texto chamados orações. Orações são coisas por exemplo, com sujeito, verbo e predicado. Então, por exemplo, uma frase como eu vou à escola. Eu vou para a escola. Vou abreviar aqui para não ter que ficar escrevendo. É, Isso daqui se centra num verbo. Quem é que pratica esse verbo daqui? Eu vou. Quem é que vai? É o sujeito. O sujeito vai para onde? Vai para algum lugar. O predicado dessa frase. São elementos que ajudam a gente a entender. Vocês, nas aulas de português, vão estudar ou já estudam a estrutura da linguagem no português, que ajuda nessa interpretação. Então vamos lá. Eu tenho, aqui a gente já consegue ver que eu, sujeito, eu tenho, é um verbo. Eu tenho o quê? Eu tenho o dobro da idade. Nesse caso daqui, isso já constitui uma oração. Eu tenho o quê? Eu tenho o dobro da idade. Só que eu ainda não sei, eu não consigo interpretar essa frase sozinha. Eu não consigo entender direito o sentido. Eu tenho o dobro da idade de alguma idade, né? Que idade é essa? A idade que ele tinha quando eu tinha a idade dele. Então a gente vai estar dividindo já esse período em dois pedaços aqui, em dois trechos.
Em matemática, vamos fazer um paralelo aqui com uma expressão matemática. Por exemplo, eu quero fazer uma conta. 5 mais 2 vezes 7 menos 3. Sinal de vezes aqui. Como é que a gente faz essa conta? A primeira coisa, a gente tem uma soma aqui, uma adição, uma multiplicação e uma subtração aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é que está dentro do parênteses. A gente não consegue fazer essa adição e nem essa multiplicação antes de resolver essa conta aqui entre parênteses. Então a gente vai ter isto daqui é como se fosse a nossa primeira oração aqui. Eu tenho o dobro da idade. Ou seja, 5 mais 2 vezes o quê? Vezes alguma coisa que eu não sei o que é ainda, que está aqui dentro, que eu preciso resolver primeiro. Então, primeiro você resolve o que está aqui dentro, 7 menos 3 vai dar 4. Depois você vai multiplicar por 2 e depois você vai somar com 5. Então, é como se a gente pegasse um pedaço aqui desse período e colocasse ele entre parênteses. Imagina que a gente colocasse um parênteses aqui, a gente estivesse interpretando isso aqui como se fosse uma expressão matemática. Então a gente precisa entender que idade que está descrita aqui dentro desse parênteses para saber, para entender esse primeiro pedaço aqui. Eu tenho o dobro da idade, a gente vai saber que idade é essa. Então vamos lá, vamos ler só o que está aqui dentro. A gente está falando de uma idade. Ele tinha, olha aqui, outro verbo aqui. Ele tinha esse daqui. Quem que tinha? Ele, né? Ele é o sujeito. Então temos um sujeito ele e um sujeito eu aqui nessa outra frase. Ele tinha a idade que ele tinha. Ele tinha essa idade. Então a gente já descobriu alguma coisa a respeito dessa idade aqui. É uma, não é uma idade que eu tinha, é uma idade que ele tinha. Só que se a gente reparar, este verbo aqui está no presente, eu tenho hoje, e aqui ele está falando eu tinha, um verbo no passado. Então vamos desenhar uma linha do tempo aqui. Quando a gente nasce lá atrás, a gente nasce com 0 anos. Depois de um ano, a gente faz 1 ano. Depois 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, 7, 8 e até o final da nossa vida. A gente vai sempre caminhando nessa direção daqui, aumentando a nossa idade. Então, eu tenho o dobro da idade. Digamos que a gente esteja falando de um momento presente aqui. Digamos que eu tenha 8 anos. Então, vamos colocar uma bolinha vermelha aqui no eu. Eu tenho 8 anos. Eu tenho o dobro da idade que ele tinha. Então, a gente está falando de um momento passado. De um momento quando eu não tinha essa idade. Eu tinha uma idade menor, porque justamente passado indica idade menor, futuro indica idade maior. Agora, como é que a gente vai saber que idade é essa que ele tinha no passado? Para isso, a gente vai ter que usar, a gente vai ter que ter, repara que a gente tem mais um sujeito e mais um verbo aqui dentro. Esse eu é um sujeito e eu tinha esse verbo. Eu tinha a idade dele. Então, aqui dentro desse parênteses, aconteceu a mesma coisa. A gente tem duas orações aqui dentro desse parênteses. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou transformar esse parênteses aqui num colchete. Aqui, vou botar aqui um colchete. Vou até pegar outra corzinha daqui, é uma amarela. E vou colocar outro parênteses aqui dentro. Esse outro parênteses, quando eu tinha a idade dele. É uma outra coisa que a gente precisa resolver, que a gente precisa entender antes de entender qual é a idade que ele tinha nessa época. Isto daqui, que em português, quando a gente aprende a classificação das orações, a gente aprende que isso daqui é uma oração subordinada, adverbial, temporal. Ou seja, ela indica um tempo em que algo acontece. Então, essas classificações de português, elas poderiam até ser ensinadas junto com a matemática, né?
Mas vamos deixar o português por enquanto de lado um pouco, que senão a gente vamos ter que ficar 2 meses aqui estudando tudo isso. Então, quando eu tinha a idade dele, o que que essa oração quer dizer? Eu tinha a idade dele. Mais um verbo no passado, ou seja, a gente está se referindo a um tempo passado, onde eu tinha a idade dele. Isso já diz alguma coisa pra gente. Já diz o quê? Já diz que eu sou mais velho do que ele. O português ele pode ser um pouco ambíguo, tá? Então, por exemplo, a idade dele, a gente não sabe se aqui ele está falando. A princípio, a gente não sabe se ele está falando da idade que ele tinha ou da idade dele hoje, né? Mas se a gente raciocinar um pouco sobre o que significa a idade, a gente consegue desambiguar isso aqui. Quando eu tinha a idade dele. Se essa frase está me dizendo que no passado existe um momento onde eu tinha a idade dele, então a gente conclui logicamente, isso daqui é uma conclusão lógica, que eu sou mais velho do que ele. Certo? Então vamos colocar aqui, digamos que ele esteja aqui. Ele tem 6 anos. Isso daqui é só um exemplo que a gente está falando, tá? Não estou falando que a resposta é 8 ou que ele tenha 6 anos. Isso aqui é só para a gente está só pensando na interpretação. Então eu coloquei um eu mais velho do que ele, porque é uma informação que a gente tem. E agora, quando eu tinha a idade dele, a gente está falando de um tempo passado, quando, por exemplo, eu estava aqui. Vou colocar aqui um eu passado, eu vou colocar em amarelo o eu passado. E nesse mesmo passado, o que a gente já sabe também outra coisa. A gente sabe que ele tinha 4 anos, porque a gente sabe como é que as idades se comportam, né? A diferença das idades, a diferença da minha idade para ele é sempre a mesma. Se nesse caso aqui é 2 anos, no tempo passado a diferença é 2 anos também. Daqui a 20 anos, eu também vou ter 2 anos a mais que ele. Eu vou ter 28, ele vai ter 26. Né? Então a diferença das idades não muda. Então a gente já consegue entender alguma coisa aqui do que ele está dizendo. Esta oração aqui amarela está falando de um tempo passado quando eu tinha a idade dele. Ou seja, está falando desse tempo amarelo que eu desenhei aqui em amarelo, eu representei em amarelo aqui, na minha idade e na idade dele. Então, que ele tinha nessa idade. Então, esta segunda aqui, a gente já conseguiu interpretar o que significa esse parênteses amarelo aqui. Significa um tempo passado onde eu tinha a idade dele. Então, vamos resolver o que está dentro do colchete. O colchete está dizendo que ele tinha uma idade que ele tinha nessa época daqui. Que idade que a gente está falando? Dessa idade aqui. A idade que ele tinha naquele tempo passado, quando eu tinha a idade que ele tem hoje. Então, já conseguimos entender bastante coisa aqui. E aí está dizendo que eu tenho o dobro dessa idade. Nesse caso daqui, por sorte, eu escolhi um exemplo em que isso funciona. Qual é a idade que ele tinha quando eu tinha a idade dele? A idade que ele tinha é 4 e a idade que eu tenho é 8. Então, isso realmente aconteceu. Eu tenho o dobro da idade, ou seja, esta é a idade que eu tenho, e esta é a idade que ele tinha. E ele está dizendo que a idade que eu tenho é o dobro da idade que ele tinha. Agora, eu por acaso acertei os números aqui. Essa coisa funcionou. Mas não necessariamente essa aqui vai ser a resposta. Pode ter outros casos onde eu vou ter a idade que seja o dobro que ele tinha quando eu tinha a idade dele. Então vamos lá. Vamos tentar agora traduzir isso para a linguagem matemática. Mais particularmente, a gente vai usar a álgebra. Então vamos fazer aqui desse lado direito aqui vai estar a nossa álgebra. Na álgebra a gente faz coisas mais genéricas, né? A gente não lida só com números, a gente lida com letras.
Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar esses numerozinhos aqui, que esses números são só um exemplo, tá? Então a gente não pode resolver o problema pensando em casos particulares. O que o problema está perguntando? Ele está perguntando, no final das contas, quantos anos eu tenho? Quantos anos eu tenho hoje? Que é isso que eu representei em vermelho aqui. Então eu vou colocar aqui esse valor aqui, eu vou chamar ele de x. Eu não vou mais colocar um número aqui, eu vou colocar um x, porque eu não sei que número é esse. É, eu também não sei quantos anos ele tem. Então a gente pode chamar isso daqui de y, a quantidade de anos que ele tem. A gente viu uma coisa que é interessante também, que é essa diferença de idades aqui, entre ele e eu, que ela é sempre a mesma, né? Eu vou chamar essa distância de d. Eu vou botar um dzinho minúsculo para denotar essa distância. É claro que a gente sabe que x menos y é igual a d, mas eu estou querendo fazer isso para mostrar uma coisa para vocês, que é a seguinte: você tem várias formas de traduzir o que está escrito em português para a linguagem matemática da álgebra. Então, vamos tentar usar essas variáveis aqui. Ele está dizendo que eu tenho o dobro da idade, ou seja, o x, que é a idade que eu tenho, ele é o dobro de alguma coisa. Então, a gente escreve como isso? X é igual a 2 vezes alguma idade. Que idade é essa? É essa idade daqui, não é a idade que ele tinha. Que idade é essa que ele tinha? Ele tinha, digamos, y menos essa distância aqui entre as duas idades, né? Então a gente pode dizer que ele tinha a idade. Essa idade daqui, ela é y menos a diferença das duas. Se eu não quiser usar esse d, eu posso usar x menos y. Eu posso chamar isso aqui de y menos d, que é a distância entre os dois. Ou se eu não quiser usar o y, aqui em cima eu não queria usar o d. Aqui eu não usei o x e aqui eu vou descrever isso aqui sem usar o y. Eu posso dizer que isso aqui é igual a x menos d menos d. É a mesma idade que eu estou falando, tá? A gente está falando da idade que ele tinha, essa seta amarela aqui. Ou seja, ela é igual a y menos a diferença entre x e y menos d, que é a mesma coisa, ou x menos d. Porque o x menos d eu venho para o y. E aí eu tiro, subtraio d de novo, eu venho para a idade que ele tinha naquela época. Então a gente pode dizer que ele tinha duas vezes essa idade. Eu vou escrever primeiro sem o d, usando só o x e o y. Ok, conseguimos fazer uma expressão que traduz, de uma certa forma, tudo o que está sendo dito nesse primeiro período do enunciado. A partir daqui, a gente poderia passar para o próximo período que a gente quer interpretar, ou a gente já pode tentar deduzir alguma coisa aqui na álgebra. Vamos tentar deduzir alguma coisa aqui na álgebra, primeiro para a gente escolher uma representação. Se a gente vai usar d, se a gente vai usar y. Essa representação aqui do meio, y menos d, eu não vou querer usar porque eu estou sumindo com a variável x, que é a variável que eu quero encontrar no final das contas. Mas então vamos ver. Se a gente usar a álgebra aqui, a gente vai ter o seguinte: x é igual a duas vezes, a gente faz a distributiva aqui dentro. Podemos fazer a distributiva aqui. 2 vezes y menos 2 vezes x menos y. Isso daqui é igual a 2 vezes y. Eu vou usar a distributiva de novo aqui dentro. Menos 2 vezes x, menos com menos dá mais 2 vezes y. Então, agora, a partir de agora, a gente pode passar esse 2 lá para o lado do x. E aí vai ficar o quê? X mais 2x é igual a 2y mais 2y. Daqui a gente tem que 3x é igual a 4y e tiramos uma conclusão
de que podemos jogar esse 4 aqui para baixo. Y é igual a 3 quartos de x. Chegamos a uma conclusão interessante aqui pela álgebra. Vamos levar agora essa equação que a gente chegou aqui no final, vamos levar de volta isso para a linguagem do português. Ou seja, a gente pegou uma situação real aqui, fizemos um processo de abstração, criamos um modelo matemático da situação que estava descrita em linguagem natural, e agora a gente vai trazer de volta uma conclusão. Vamos só apagar essa setinha daqui para ficar mais. Ele está dizendo o seguinte: o y, quem é o y? O y é a idade que ele tem. A idade dele, hoje, é 3 quartos da minha idade. Ele tem 3 quartos da minha idade. Eu posso trocar esse primeiro período por essa frasezinha daqui. Ele tem 3 quartos da minha idade. Eles querem dizer, a álgebra está mostrando que essas duas frases têm o mesmo significado. Então, isso daqui é o processo mágico aqui da álgebra. A gente interpretou o enunciado todinho, fizemos um processo de abstração, criamos um modelo matemático dessa situação. A partir daqui, a gente está no mundo abstrato da matemática. Saímos do mundo real, fomos para o mundo abstrato da matemática. Usamos a álgebra para chegar numa conclusão que não era nada óbvia no começo. Quando a gente lê essa frase, eu tenho o dobro da idade que ele tinha quando eu tinha a idade dele. Não é óbvio que eu tenho 3 quartos da idade dele. Quer dizer, que ele tem 3 quartos da minha idade. Isso não é óbvio. Mas é o que a álgebra está mostrando para a gente. Tá? Só para mostrar aqui rapidamente que a gente poderia ter escolhido um outro caminho, a gente poderia ter feito a mesma coisa com um outro passo aqui. Então, por exemplo, x é igual a 2 vezes a idade que ele tinha, eu posso chamar de x menos d menos d, em vez de y menos x menos y. Eu posso colocar aqui dentro x menos d menos d é igual a x menos 2 vezes d. Isso daqui, se a gente fizer a distributiva, isso aqui é igual a 2x menos 4d. Passando esse 2x para o outro lado, lá para o lado do x, a gente vai ter que x menos 2x é igual a menos 4d. X menos 2x é menos x igual a menos 4d. X é igual a 4d. Ou seja, o que isso daqui está dizendo? Quer dizer que a idade que eu tenho hoje é 4 vezes a nossa diferença de idade, a diferença de idade minha para ele. Isso é uma outra conclusão. Na verdade, essa conclusão quer dizer a mesma coisa disso daqui. Se ele tem 3 quartos da minha idade, sobra 1 quarto da minha idade para chegar da idade dele até a minha. Né? É um outro fato que também não é um fato óbvio quando a gente lê o enunciado original, mas é um fato que a álgebra traz para a gente. Tá? Então, esse processo é muito interessante da gente entender bem. Bom, mas vamos lá. Agora a gente precisa continuar a resolução do problema. Para continuar a resolução do problema, a gente vai interpretar agora o segundo período. O que diz o segundo período? Ele diz o seguinte: quando ele tiver a minha idade, a soma das nossas idades será 45. Quando ele, sujeito, tiver verbo. Tiver o quê? A minha idade. Então vamos fazer uma pequena separação daqui, porque aqui a gente tem um outro verbo aqui, o verbo será. Quem que será? A soma das nossas idades. Esse daqui vai ser nosso sujeito dessa segunda. Tudo isso aqui, a soma das nossas idades.
Então tem, quando ele tiver a minha idade, a soma das idades será 45. Então, esse tiver aqui é um verbo que está no futuro, né? Futuro do subjuntivo. Então, ele está se referindo a um momento, não mais no passado, mas um momento no futuro. Então, vamos apagar isso aqui para dar espaço para escrever. Vamos representar aqui o futuro com essa corzinha verde aqui. Mas de que futuro que ele está falando? A mesma coisa. Isso daqui é algo que a gente pode colocar como se estivesse entre parênteses. Nesse tempo aqui, quando ele tiver a minha idade, a soma das nossas idades será 45. Quando é que ele vai ter a minha idade? Quando ele estiver aqui, exatamente nesse ponto aqui, no X, né, que é a idade que eu tenho. Então, ele estaria aqui. E onde é que quantos anos eu vou ter nessa época, nesse futuro? A gente pega a mesma distância e coloca aqui, né? Essa distância daqui também é a mesma, certo? Então, o que que isso daqui está dizendo? Vamos colocar uma divisória aqui. A soma das nossas idades nessa época daqui vai ser 45 anos. Qual é a soma dessas idades aqui? É x, né, a idade dele, mais a minha idade. X mais a minha idade. A minha idade é o quê? X mais d é igual a 45. É isso que ele está dizendo. Só que essa equação daqui, ela está com uma variável, ela está correta, a gente pode resolver aqui, mas ela está com essa variávelzinha d que por alguma razão, eu escolhi essa forma de representar aqui, em vez de escolher a forma com d. Então, em vez do d, eu vou escrever x menos y, tá? A gente sabe que x menos y é a diferença entre os dois, né? A gente já tinha visto isso lá atrás. Então, em vez de colocar d, eu posso colocar x menos y. Tudo isso é 45. É, esse segundo período, traduzido para a linguagem matemática, quer dizer exatamente isso aqui. X mais x menos y é igual a 45. Então vamos lá, a gente já pode tirar esse parênteses aqui. Aqui a gente tem x mais x mais x. Isso aqui vai ser igual a 3x menos y é igual a 45. E agora, o que a álgebra vai dizer para a gente? A álgebra já disse para a gente que y é 3 quartos de x. Então a gente pode substituir este valor aqui nessa variável y. Então a gente pode dizer que 3x menos 3 quartos de x é igual a 45. A gente sabe que y é igual a 3 quartos de x. A gente substitui y por 3 quartos de x. Tá? Se a gente colocar x em evidência aqui, a gente vai ter x que multiplica 3 menos 3 quartos igual a 45. E aí é só fazer a continha, só resolver. 3 menos 3 quartos. 3 vai ser igual, em vez do 3 aqui, a gente pode escrever 12 quartos. 12 quartos menos 3 quartos vai dar 9 quartos. X vezes 9 quartos é igual a 45. Podemos jogar esse 4 para cá. A gente vai ter que 9x é igual a 4 vezes 45. E agora a gente pode jogar esse 9 aqui para baixo. Vamos ter que x é igual a 4 vezes 45 divididos por 9. A gente pode cortar isso daqui, que vai dar 5. 4 vezes 5, que vai dar 20. Se x é igual a 20, y é igual a 3 quartos de 20. Quanto é que é 3 quartos de 20? Y é igual a 15. 3 quartos de 20. Então, vamos transportar essa informação, essa conclusão que a gente chegou daqui de volta para o mundo real aqui. Então, eu tenho 20 anos, resposta do problema, só para a gente conferir. Vamos ver.
Se eu tenho 20 anos, a gente já pode substituir aqui no nosso desenho. Vamos pegar tudo que é letrinha aqui agora, que a gente já descobriu a resposta, a gente acaba com as letrinhas e colocamos os valores aqui. Então eu tenho agora 20 anos, descobri, ele tem 15 anos e a nossa diferença de idade é 5 anos. Então, quando eu tinha a idade que ele tem, quando eu tinha a idade dele, ele tinha quantos anos? 15 menos 5, ele tinha 10 anos. 10 anos é metade da idade que eu tenho hoje, ou seja, eu tenho o dobro dessa idade que ele tinha quando eu tinha a idade dele. E o segundo período, ele diz o quê? A soma das nossas idades será 45 anos quando ele tiver a minha idade, ou seja, nesse momento verdinho aqui. Nesse momento verdinho, ele vai ter 20 anos e eu vou ter quantos anos? 25. 20 mais 5. Então, 20 mais 25, 45. Tudo certo. Quantos anos eu tenho? 20 anos de idade. Problema resolvido. Então, vamos fazer um pequeno resumo aqui do que a gente aprendeu aqui. Primeiro, para interpretar o enunciado, a gente deve tentar separar o enunciado em pedaços que a gente possa interpretar parte por parte. Primeiro, usando pontuação para dividir as coisas. E, em segundo lugar, usando as orações. Se você ainda não estudou isso em português, você usa os verbos. Eu tenho, ele tinha, ele tinha. Então você já sabe aqui, ó, quando eu tinha a idade dele, que ele tinha. Você pode usar os verbos aqui, tiver, será. Os verbos eles dão uma dica dessas divisões que você tem que usar. Procura deixar um verbo em cada divisão que você faz aqui no enunciado. Tá, então, tentar ver o que você tem que descobrir, interpretar primeiro no enunciado para encontrar o sentido. Imagina o enunciado como se fosse uma expressão matemática ali com parênteses, com colchete. E a segunda coisa interessante é o processo geral que a gente tem aqui na matemática. Às vezes a gente fica se perguntando para que a gente tem que ficar estudando tanta regrinha matemática, ou para que a gente tem que ficar estudando oração de português, classificação, gramática. Tudo se resume a isso daqui. Ó. Você tem uma situação descrita em linguagem natural, você constrói um modelo matemático que representa essa situação, usa todas as ferramentas que você aprende na matemática, na álgebra, nas equações, para trabalhar isso daqui e chegar a conclusões que não são conclusões óbvias. E aí você traz essas conclusões de volta para o mundo real no final. Então você tem uma situação descrita de uma forma bem complicada, você consegue destrinchar ela dessa forma. Ok? Então, esse é o nosso primeiro exemplo aqui de interpretação de enunciados.